Salve rapaziada, já ouviram falar a palavra do Senhor Dani? Hoje nós vamos conhecer a história da Tabata Firmino. Tabata é uma história de vida muito bacana aí. Ela se formou em odonto, fez especialização em ortodontia e recentemente entrou para o Exército Brasileiro. Cara, a história dela é muito bacana. Ela vai dar diversas dicas aí para quem tem curiosidade sobre a profissão, como que é trabalhar no Exército, como que faz para entrar. Ficou top a entrevista dela, deu várias dicas aí, abordamos várias pautas importantes. Então, confere aí, garanto que vocês vão curtir pra caramba. Oi, Tabata, boa noite. Oi, tudo bem? Boa Eu tô noite. bem, e você? Como você tá? Tô bem, graças a Deus. Que bom, hein? Brigadão ter tomado coragem aí de participar do nosso bate-papo. Sei que sua agenda é muito concorrida e obrigado aí, viu? Imagina, vai ser um prazer. Eu tô super curtindo os vídeos que você tá postando no canal, tá muito legal. Pô, Não tô obrigado. conseguindo assistir muitos assim, mas os que eu consigo assistir eu já vou dando meu like lá, vou comentando. Valeu. Tô Da hora. curtindo. O canal tá muito bacana. Que bom, obrigado, viu? Bom, fala um pouquinho pra galera aí quem que é a Tabata, a famosa Tabata. Então, primeiro eu vou falar meu nome completo, né? Que a gente tem que chegar falando o nosso nome completo para o racismo não dar um nome pra gente. Meu nome é Tabata Lívia Cipriano Firmino. Eu tenho 34 anos. Eu sou formada em odontologia. Esse ano vai completar 13 anos. Eu sou pós-graduada em ortodontia. E agora, recentemente, eu consegui realizar um sonho que era entrar para o serviço militar. Que legal, hein? Você entrou pro serviço militar ano passado? Em 2018. 2018. Era um, Pô, era um legal. processo que era um processo que começou em 2017 para a turma iniciar em 2018. Beleza. Voltando um pouquinho, sua infância. Como que foi sua infância, Dabat? A minha infância foi uma infância boa, assim, foi uma infância muito boa. Os meus pais são muito presentes, assim. A nossa família, a gente é muito unido, né? Eu tenho uma união muito, muito forte, assim, com a minha família. Foi uma infância boa, foi uma infância, eu acho que diferente. Acho até um pouquinho que por conta de um assunto que a gente vai entrar aí mais para frente, que é o racismo, foi uma infância um pouco diferente, porque minha mãe não deixava a gente sair na rua, a gente não brincava na rua. Eu acho até por isso que nós somos muito unidas, né? Eu tenho mais duas irmãs. A gente Sim. brincava muito entre nós, no quintal ali. E quando meu pai chegava ou minha mãe chegava, eles deixavam a gente brincar um pouquinho ali na rua, eles supervisionando e a gente já entrava. Mas foi uma infância muito boa. A gente brincou muito, a gente curtiu muito. Foi bom, foi muito bom. Legal. Escola, estudo, fundamental. Você estudou em escola pública? Como que funcionou a sua infância aí na parte da educação? Eu comecei o ensino na escola pública. A primeira série até a segunda série foi na escola pública. E aí, a partir da terceira série, o meu ensino foi todo na escola particular. As minhas duas irmãs já começaram o ensino na escola particular, as duas mais novas, né, já começaram no particular, porque o serviço da minha mãe tinha convênio com uma escolinha particular. Então, elas já começaram na escola particular, mas eu não. A mais velha, eu comecei na escola pública primeiro. Sua família tinha condições de bancar esse estudo particular, caso não tivesse essa possibilidade do convênio? Na verdade, não. Foi assim uma coisa de vamos mudar tudo, vamos estruturar tudo, um esforço maior para as meninas começarem um estudo na escola particular. Mas não era uma coisa assim que era fácil, não. Falar, eu tenho e é um luxo. Não. Foi um pouquinho Tá. complicado. Você sai na segunda série da escola pública para particular. Foi por Isso. algum motivo específico ou para Foi. focar nos estudos mesmos? Não, foi sim. Inclusive, meu pai, ele é professor de matemática e é professor e foi, né? Agora ele é aposentado, foi professor de escola pública. Então, ele, Legal. na verdade, sempre quis que a gente estudasse, até na mesma escola, que ele lecionava, tudo. Então, eu comecei na escola pública, mas aconteceu o seguinte: primeiro que eu tinha uma professora que ela
enchia a lousa de conteúdo. Ela Uhum. enchia mesmo, eu tenho assim, nítido, assim, eu lembro certinho a cena. Ela enchia a lousa de conteúdo, do começo até o fim, e a gente copiava. E assim, primeira, segunda série, você está alfabetizando uma criança, né? Não é assim, você enche o conteúdo, a criança copia, porque copiar qualquer um faz, né? Exato. Mas a gente. E eu não aprendia. Eu não aprendia nada. Toda vez que minha mãe perguntava, o que vocês fizeram hoje? Ah, mãe, a professora colocou umas coisas na lousa e a gente copiou. E eu não lembro, assim, eu não tenho isso na minha memória, assim, dela explicando, falando, aquela coisa didática. Não, era aquilo. Era lousa, copia, lousa, copia. E teve um episódio que era uma aula de matemática, era alguma coisa de matemática, e eu tive uma. Eu e uma menina que sentava do meu lado, a gente sentava num círculo, né? Fazia um círculo e ela ia rodando, e a menina do lado teve uma dúvida e eu também. E eu lembro que ela chegou, foi responder primeiro essa menina que estava do meu lado, uma criança branca, e super carinhosa, respondeu com todo carinho, com toda atenção. E quando ela foi tirar minha dúvida, ela falou para mim: você não entende nada. Como assim você nunca entende nada? Como você não sabe fazer isso? Eu já expliquei, eu já mostrei como faz. E aí eu comecei a chorar quando ela falou daquela forma mais ríspida e ela deu um beliscão na minha mão. Ela, Na mesma hora. na mesma hora, pegou com a unha e apertou, beliscou. E aquilo, na hora que eu vi que o sangue saiu da pele, assim, aí eu chorava mais ainda. E nesse dia, eu lembro que tinha alguma coisa na escola, eu não sei exatamente o que era, se era uma reunião ou alguma outra coisa assim, que a minha mãe já estavam todos os pais ali reunidos ali na porta e minha mãe estava conversando com uma outra mãe de uma outra criança e eu já saí chorando. Aí minha mãe já, nossa, mas você tá chorando por quê? O que aconteceu? E segurando a mão. Aí na hora que ela olhou minha mão, ela já viu o sangue. Aí minha mãe já ficou irada. Minha mãe já ficou possuída, porque já tinha aquela história Ação, né? de. Já tinha aquela coisa de, o que você fez hoje? Ah, a gente copiou lousa. Aí já foi, sabe, foi acumulando. Aí quando ela viu aquilo, minha mãe ficou muito nervosa. Minha mãe foi na escola, tal, fez a reclamação, ela deu lá a desculpa dela e passou. Só que passado alguns dias, era horário de aula ainda, ela deixou uma professora substituta, uma estagiária, e foi almoçar. E minha mãe, coincidentemente, encontrou com ela no restaurante, porque minha mãe trabalhava na região, trabalhava próximo. E ela estava num horário de aula, saiu mais cedo e foi almoçar. Aí foi a gota d'água. Aí minha mãe realmente foi na secretaria, falou: eu vou tirar minha filha. Eles até insistiram para não tirar tudo. Aí minha mãe falou que ia fazer reclamação, tirou. E a partir dali, meu ensino foi no particular. Brincadeira, né? Seus pais chegaram a conversar com você na sua infância, tipo, te dar essa base, essa orientação, principalmente sobre o racismo, situações que você poderia enfrentar, eles te prepararam para isso? Eles começaram a preparar, assim, quando a gente começou a passar por situações de racismo na escola, né? A minha mãe, principalmente, meu pai não é de conversar tanto, ele dá, claro, aquele apoio, mas a minha mãe é quem conversava mais com a gente. Mas, na verdade, essa conversa era mais no sentido de como se defender. Eu acho que ela não tinha essa consciência que a gente tem hoje, que os pais têm hoje, de chegar, conversar. Tem tantos livros, tem tantas páginas, né? Tem tanta coisa legal. Ela não tinha essa consciência e de jeito nenhum eu tô culpando, assim. Eu só tô dizendo que a conversa Sim, dela era como você vai se proteger. Né? O que exato. você vai falar ali quando algum coleguinha chegar e te fizer esse comentário X, o que você vai falar? E era a nossa estratégia. Pô, que Era isso. legal. Bacana. É o que você falou, né? Não é culpando, mas a Não tinha, enxurrada de tinha essa informação que nós estrutura, temos né? hoje, né? É, Não existia antigamente. E não. aí você vai se desenvolvendo, vai crescendo e mercado de trabalho. Qual que foram os seus trabalhos? Você já chegou a enfrentar racismo também em algum trabalho seu, algum caso na sua adolescência? Já, ixi. Muitos casos, né? Muitos casos. Eu acho que. Eu não sei se você já ouviu algumas pessoas falando, perguntando, né? Quando você se descobriu uma mulher negra? Quando você se descobriu preta? Infelizmente, as crianças pretas descobrem muito cedo, né? Quando elas começam a sofrer o racismo, começam a sofrer essa diferenciação. E teve muito caso de racismo, sim, na infância, na adolescência. Trabalho, mercado de trabalho. Eu entrei para o mercado de trabalho quando eu estava na faculdade.
Eu estava na faculdade porque, assim, eu via o esforço dos meus pais, porque é um material muito caro. O meu curso é um curso caro, o material é caro demais, a roupa branca é cara. Então, assim, aquilo meio que me deu um desespero. Meus pais nunca pediram isso para mim. Eles nunca falaram, você precisa sair para trabalhar porque você precisa ajudar. Não. Eles sempre focaram muito na educação, no estudo. Mas eu senti essa necessidade, eu achava que eu tinha que ajudá-los de alguma forma. Então, o dinheiro que eu ganhava no meu trabalho, eu comprava livro, eu comprava roupa, eu comprava alguma coisa do material que faltava, que não era nada, né, perto do que meus pais gastavam, mas já ajudava de Sempre teve alguma o forma. sonho de fazer odonto? Sempre, desde criança. Desde muito pequenininha, assim, eu lembro, eu pensando, eu quero ser dentista. Eu não sei nem de onde eu tirei isso. Eu tirei, não sei. Eu sempre falava, eu quero ser dentista, eu quero ser dentista. Eu brincava de dentista. Eu ia ao dentista e eu infernizava a vida dele, porque eu ficava conversando e perguntando as coisas, porque sempre quis, desde criança. Legal. Quantos alunos negros tinha na sua sala? Eu entrou um rapaz assim, desistiu do curso, saiu. Eu não sei se ele tinha bolsa, alguma coisa assim, mas ele não ficou. Da minha turma, eu. Resumindo, eu. Eu. É, cara. De fato, né? Ainda a galera ainda brinca, né? Tem, tipo, É, vários memes na internet, né? Das louras odontos, né? Agora do isso, HB20, agora negra. isso, HB20 branco, né? Então, pois é, não. Agora negra. Caramba, é complicado. Você fez particular, pública? Eu fiz faculdade Particular, né? particular, eu estudei na Universidade de Mogi das Cruzes. Oh, Mogi. legal, Então legal. era todo dia, 5 horas da manhã, mochilinha de material no ombro, trem, até Mogi das Cruzes. Que bacana. E aí você também tinha um sonho de poder seguir carreira no exército também? Ou É, isso surgiu depois? esse sonho da carreira militar veio depois, né, que eu me formei. Aí eu comecei a pesquisar algumas coisas, porque eu também não tinha nenhuma referência, né? Eu não tinha nenhuma referência de dentista nem na minha família, pessoas próximas conhecidas, eu não tinha. Então eu comecei a pesquisar opções, assim, que eu teria, né? Tanto para especialização, quanto o que eu vou fazer. Porque no começo você trabalha em cada lugar, meu Deus do céu. Assim, já trabalhei em lugares horríveis, aprendi muito. Nossa, eu sou muito grata porque assim, você faz tudo. É o estágio. Sim, Mas você precisa arrumar alguma coisa melhor, né? Você precisa trilhar alguma coisa melhor, porque senão você fica naquilo, né? Trabalhando para aqueles lugares que não pagam tão bem, trabalhando demais, sem férias, sem 13º, sem nada, e sem perspectiva de nada, né? Porque você é autônomo, você é um profissional autônomo. Então, se você não procurar ali alguma outra coisa diferenciada, você acaba sendo só mais um. legal. Então, eu comecei a estudar. Se Desculpa. aprofundando um pouquinho nessa questão do exército, tem uma faixa etária para você poder Tem, começar a profissão? tem uma faixa etária assim. Na verdade, tem uma faixa etária que você, até essa faixa etária, você pode entrar para o serviço militar, né? Passar daquela faixa etária, você não pode mais. A última vez que eu vi, Danilo, porque mudou, aumentou um pouquinho, eu acho que agora até 45 anos. Nossa, eu Eu jurava que era tipo bem menos, eu pensava que era até uns 30, sei lá. Então, porque na verdade são coisas diferentes. O meu serviço que eu entrei já são para pessoas formadas e pós-graduadas. É uma exigência, né? Você ter a formação e a pós-graduação. Mas existe o serviço militar, que é obrigatório para os meninos, que eles entram com 18, né? Existe um outro curso que também os meninos fazem um cursinho preparatório, que eu acho que eles entram nessa faixa de 18 a 20 anos também, mas especificamente para a minha área são para pessoas já formadas, para esse Legal. concurso que eu fiz. Dentro do exército, na área da saúde, tem outras áreas também? Tem psicologia, fisioterapia, enfermagem, técnico de enfermagem, nutrição, farmacêutico. Acho que da área da saúde. Nossa, tem bastante coisa. Fora, Pô, legal. até fora da área da saúde, engenharia, veterinária, tem muita coisa. Pô, legal. Advocacia, o E direito, aí, né? como funciona? É um processo seletivo que abre, tem a chamada, você paga uma prova, como funciona? É um processo seletivo.
No meu caso, você pode, para a área da saúde, vou falar especificamente da saúde, tá? Para a área da saúde, você tem duas opções. Ou você pode entrar como oficial de carreira, você não, é a sua carreira, né? Você vai seguir carreira dentro do Exército, ou você pode fazer esse processo seletivo como temporário, que foi o que eu fiz. Na verdade, sempre quando eu fiz, tanto para o Exército, para a Aeronáutica, para a Polícia, eu sempre fazia prova para carreira. E aí uma amiga minha que foi temporária falou assim, para você conhecer, para você ver como é, para ver se é realmente isso que você quer, por que você não faz o temporário? E aí eu resolvi me arriscar a fazer o temporário, porque eu sempre fazia e batia na trave, sempre fazia e batia na trave, nunca tinha conseguido. A última que eu fiz por um processo seletivo lá no Rio de Janeiro. Eu cheguei a ficar em 9º lugar, só que deu tudo errado no dia. E eles são super assim, eles são super rigorosos com o horário, com tudo. Então, se eles falarem, o portão abre tal hora e fecha tal hora, se você passou 1 segundo, azar. Esquece, você perdeu a prova. Você perdeu tudo que você fez. E aí eu tinha feito tudo, fiquei em 9º lugar. Quando eu cheguei, eu tava indo pro Rio de Janeiro, eu fui, a primeira vez, fui de avião. Aí deu tudo certo e tal. Só que na segunda vez eu falei, putz, de avião de novo, gastar. Porque é um investimento, você gasta muito, você gasta bastante. Com exames, eles pedem muitos exames. Então você gasta uma graninha. Aí eu peguei e falei, putz, então vou de ônibus. Só que no dia, eu fui de noite, porque o negócio era, acho que 8 horas da manhã, 7 e pouco, 8 horas. Teve um acidente na Dutra, um acidente horrível, com morte, com tudo, e simplesmente a Dutra parou. Caramba. Nossa, me deu um desespero. Eu fiz uma loucura. Eu peguei um mototáxi, peguei a mochilinha, eu pus nas costas, mandei a minha localização pro meu marido, que na época era namorado. Falei, ó, me segue aí, tô pegando um mototáxi. Peguei um mototáxi e falei, me leva, pelo amor de Deus, eu preciso chegar lá. E aí não deu tempo, cheguei lá atrasada. Nossa, chorei, horrores. Nossa, minha família me aguentou, viu? Porque foi praticamente assim um mês depressiva, porque tinha tudo pra dar certo e aí aconteceu isso. E aí eu desencanei, eu falei, acho que não é pra mim, acho que não é pra ser, esquece. Vamos deixar pra lá esse negócio de exército. De Forças Armadas, porque na verdade eu prestava aeronáutica sempre. Eu já tinha prestado aeronáutica e polícia, exército eu nunca tinha prestado. E aí eu desisti, falei, deixa pra lá, isso não quero mais. Aí uma amiga foi, comentou sobre o temporário, eu falei, quer saber? Vou fazer. Aí em 2017, abri o processo seletivo, me inscrevi, só que aí eu me inscrevi Exército e Aeronáutica. Eu sempre fazia Aeronáutica, eu falei, dessa vez eu vou tentar o Exército também. Tinha aberto Exército, Aeronáutica e Marinha. Só que uma das exigências da Marinha era nadar, e fazia muito tempo que eu não nadava, eu falei, ixi, eu vou me afogar lá, não vai dar certo. Aí eu vou fazer Exército e vou fazer Aeronáutica. E aí eu prestei. E aí eu consegui entrar porque eles fazem uma avaliação curricular, né? Para quem já é formado, pós-graduado, eles fazem uma avaliação. Eles têm várias exigências. Tudo que você tiver vai valendo ponto. Pós-graduação, inglês, mestrado, doutorado, tempo de trabalho, eles exigem que você tenha já um tempo de experiência. Legal. E aí você monta uma pasta, um currículo que dá Portfólio, né? Dá um caderno de mais de 100 folhas, aí, de tanta coisa que você tem que ir juntando para colocar, pelo menos para você ser selecionado. E aí você entra com essa documentação, aí a partir do momento que você é selecionado, o processo seletivo começa, né? E aí tem prova, tem teste físico, tem os exames que você tem que fazer, tem exame toxicológico, tem as declarações de justiça para ver se você não tem nenhum processo ou não deve nada para a justiça, né? Tudo isso após você passar na prova. Não, tudo isso antes. Tudo isso antes. Antes da prova. Antes da prova, você já tem que entrar com toda essa documentação, você já tem que levar tudo isso, você já tem que levar todo. Não, desculpa, Danilo, isso não, isso é depois. Depois da prova, né? Primeiro você tem que montar o seu currículo com tudo que você tem. Aí, depois que você é aprovado nessa seleção do currículo, aí você vai para a prova. Certo. Aí depois da prova vem isso, vem as declarações de justiça, vem os exames de saúde, os exames de sangue. Aí você tem que apresentar tudo isso. E vem depois o teste físico no final, né? Que é a parte mais complicadinha.
E aí foi isso. E aí quando eu passei nos dois dessa vez, que eu tinha desencanado. Eu passei na aeronáutica e passei no exército. E você escolheu o exército. E aí eu fui fazendo os dois processos seletivos. Eu falei, não, vou fazer os dois, porque aí vamos ver o que, que vai acontecer, né? Então era tudo dobrado, todos os exames dobrados. Nossa, eu não aguentava mais tirar sangue. Eu já tava já seca de tanto tirar sangue. E aí eu fui fazendo os dois processos e a aeronáutica, e aí foi tudo correndo tão perfeito, assim, porque acho que tinha que ser. No exército eu fiquei em terceiro lugar e a aeronáutica eu fiquei em primeiro. E aí, só que a aeronáutica deu uma pausa no processo. Chegou uma hora que já era dezembro, festas, aí deu uma paradinha e o exército que estava vindo mais devagar, de repente disparou, a chamar para fazer isso, chamar para fazer prova, chamar para fazer aquilo. E aí disparou, e aí simplesmente chegou numa hora que eu me vi já lá dentro, conversando com o coronel, e ele já me falando assim, e aí, você vai querer, você não vai querer, você tem que me dizer, porque você precisa assinar já hoje, já tava lá dentro da loja para comprar a farda. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? E eu legal, meu. Esperando a aeronáutica sair o resultado, mas eu peguei e falei, quer saber? Eu vou assinar. E eu vou ficar com o exército. O exército me escolheu, eu nunca tinha feito, fiz, deu tudo certo. É isso. Falei, vou assinar. Caramba, você ficou em primeiro lugar na aeronáutica e mesmo assim foi pro exército. E assim fui pro exército. Caramba. Desculpa a pergunta, sou totalmente leigo nisso, mas você tem que fazer todos os treinamentos dentro do exército? Tanto da parte física, aprender a atirar, envolve tudo isso ou não? Tem que fazer. Tem que fazer. Que legal. Já para entrar, a gente já tem que ter um preparo físico, né? Então, assim, eu sempre fiz alguma coisa de atividade física, mas assim, do meu jeitinho. Jeitinho aí, brasileiro ali, né? Exatamente. E lá tem um cronograma do que você tem que fazer, quais são as exigências para você entrar. Então, eu tive que correr, que eu não corria. Eu tive que fazer flexão, que eu não saía do chão. Eu deitava, mas levantar que é bom nada. Então, eu tive que aprender tudo isso, eu tive que me condicionar a tudo isso. E aí, quando a gente chega lá, tem um estágio de adaptação. E nesse estágio, a gente faz tudo. A gente faz atividade física todos os dias. Todo dia de manhã a gente já põe lá a roupinha de atividade física e todos os dias a gente fazia. Então, a gente tinha atividade física de manhã, logo cedinho. Depois, a gente ia para a parte teórica. E aí depois a gente ia para a parte do treinamento mesmo. Aí a gente aprende a se fardar, né? Aprende a vestimenta, a gente aprende a passar o uniforme, aprende a passar a farda, a gente aprende. Rigoroso, né? É bem rigoroso. A gente aprende tudo. Aí a gente aprende. Ai, desculpa. Não, pode falar. A gente aprende montar, desmontar o armamento, aprende a tirar tudo. Caramba, que legal. Dentro do exército, assim que você chegou lá, teve algum episódio que você meio que pensou em desistir? Ah, teve. Dormi no mato. Que legal, mano. Não, é puxado, assim. Você tem que estar muito disposto, você tem que falar, não, é isso que eu quero, porque é complicadinho, né? Você se vê ali, molhado, barro, dormindo no mato, mas, assim, só de pensar, eu fiquei aflita com a ideia. Mas eu tava tão cansada, eu tava tão destruída, que eu dormi, acordei e pronto, sobrevivi. Eu falei, então era. Meu, a sua visão de mulher dentro do exército, você acha que tem diferença? Você acha que é mais difícil para uma mulher? Olha, Danilo, ainda é um pouquinho, porque eu acho até que eles estão se adaptando com as mulheres que estão entrando na força, né? Eu tive uma conversa com o capitão, foi muito engraçado, ele estava dando as boas-vindas pra gente, conversando tal, quando a gente chegou, e aí ele estava falando, ele falou assim, no começo, a saia das mulheres não tinha aquela, como é que chama, gente? Tinha, né, o corte. Isso, aquele corte. Como que você marcha com aquilo sem corte? Ele falou, então assim, as pessoas estão se adaptando, o exército está se adaptando para as mulheres que estão entrando, né? Então, eu acho que tem até uma escola agora que antes não tinha mulheres, que agora elas estão fazendo esse serviço, que é uma escola bem puxada. Eu não sei se é a AMAN, eu acho que é a AMAN, que estão entrando mulheres agora. E antes não tinha. Então o exército está se adaptando, né?
Então, ainda tem algumas coisinhas, não são tantas mulheres, pelo menos lá onde eu trabalho, no hospital é mais fácil, você vê bastante mulher, você vê bastante enfermeira, médica, mas lá onde eu trabalho ainda não são tantas, mas tá melhorando, tá Legal. melhorando. Quantas horas por dia você trabalha? Eu trabalho das 7h45 às 4h30 No Exército? no Exército, De segunda a sexta? segunda a sexta. E quando Legal. eu tô mas você pode estar de serviço aos finais de semana, né? Então pode acontecer de eu estar de serviço no sábado, de eu estar de serviço num domingo. Entendi. E aí, no caso, você trabalha à noite na clínica? No consultório eu trabalho aos finais de semana e nos dias da semana que eu não tô no exército, em um dia da semana que eu não vou pro exército, eu vou pro consultório. Falando em questão financeiramente, o Exército compensa para quem pensa em entrar? Ou trabalhar, por exemplo, em conta própria, montar o próprio consultório? Compensa. Eu acho que assim, compensa bastante, porque você tem uma estabilidade, né, Danilo? Legal. Diferente de você trabalhar no consultório, que você não sabe como vai ser o seu final do mês, né? O consultório você nunca sabe. Tem mês que é super movimentado, aí depois entra férias escolares, aí as crianças estão em casa, os pais estão viajando, não vêm para o consultório. Então, compensa por essa estabilidade. Vale muito a Pô, pena. legal. Se você pudesse indicar um caminho para quem tem essa vontade de entrar para o Exército, qual que seria o melhor caminho? Eu acho que se dedicar bastante, porque quando eu comecei a direcionar também o estudo, porque quando eu fiz isso foi que realmente fluiu. Quando eu estudava, porque eu prestava muito concurso, então às vezes eu estudava um pouquinho para essa prova ali, um pouco para a prova acolá, pegava o material de uma prova aqui, mas assim, não direcionava. Quando eu comecei a direcionar, eu vou estudar para as provas do Exército, mas eu vou pegar as provas do Exército, as provas antigas do Exército, eu vou assistir videoaulas do Exército, eu vou direcionar, vou ter aulas com professores que são militares, aí você muda o foco, né? Legal, uma boa Você dica. direciona o estudo. Faz Bacana. toda a diferença, faz toda a diferença. E você, como militar, você tem algumas restrições? Por exemplo, lazer, alguma coisa? O que que você pode fazer? O que que você não pode? Não, a gente não tem grandes restrições assim de lazer, não. A gente é sempre orientado só a tomar cuidado com alguns lugares, né? A gente é orientado vai, a gente não vai num baile funk onde tá todo mundo armado, né? Todo mundo com a pistolinha pra cima. A gente não é o tipo de lugar que a gente vai frequentar. Porque você pode ser identificado, você pode estar com essa identidade e ali você pode ter algum problema, né? Então não são todos os lugares. Então eles sempre recomendam pra gente lugar com confusão, com muita briga, não, evitar. Mas assim, nenhuma restrição de falar assim, não vá para tal lugar, não vá para lá, não, isso não. A É gente bem é, tranquilo, então. é bem tranquilo com relação a isso. Em relação à opinião política, também redes sociais. Olha, em relação à opinião política, é uma coisa que a gente não discute muito lá dentro. A gente não discute muito, não. É uma coisa que é respeitada. Eu acho que cada um tem a sua opinião política lá, mas não é uma coisa que é muito discutida, não. Legal. E, meu, bacana, bacana. Já tem muita gente que vai se interessar. Teve bastante gente que me perguntou, principalmente mulheres da área da saúde, como que era que fazia, né, para poder ter essa oportunidade. Eu acho que a Uhum. galera vai poder ter um pouquinho, né, do conhecimento de buscar essa oportunidade, que eu acho que vale muito a pena, né? Sim. E vou te falar, não tem só essa parte do pessoal que é graduado, pós-graduado, não. Tem também, tem o ensino técnico que também pode tentar. Geralmente os técnicos de enfermagem, tem muito técnico de enfermagem lá. Então o pessoal que tem ensino técnico também pode estar pesquisando porque consegue também. Pô, O legal. pessoal Abre com frequência? eu acho que é uma vez por ano, se não me engano. O pessoal do ensino técnico entra como sargento. Entra como sargento. E o pessoal que entra como pós-graduado, né, já com uma graduação, entra como segundo tenente. Entra primeiro como aspirante oficial e depois é promovido a segundo tenente, primeiro tenente. E você pode mudar de cargo lá dentro também. Eu, como sou temporária, eu posso ser promovida até primeiro tenente. Mas quem for oficial de carreira, aí segue toda uma promoção. Esse Pode, temporário que você quer dizer, tem tempo determinado para você ficar lá? tem Ou... até 8 anos. Ah, entendi. Mas tem a possibilidade de você mudar depois para fazer Posso, carreira? posso. Posso, se eu quiser fazer uma prova de carreira, eu posso fazer.
Mas aí, no caso, você faz a prova lá dentro mesmo, não é tipo um outro concurso. Não, não, eu tenho que fazer o concurso. Ah, é um concurso mesmo. Mesmo você É. tendo 8 anos de exército. Mesmo eu tendo 8 anos de exército, eu tenho que fazer o concurso. Ah, mas eu acho que mesmo que você fique 8 anos, acho que vai ser um leque enorme que vai te abrir, né? Ah, é muito legal. É uma experiência nova, né? É totalmente diferente. E é engraçado porque a gente vem com uma cabeça do mundo civil e entra no mundo militar. Diferente de quem já tem uma carreira militar, né? De quem já vem dessa vida militar, a gente vem de fora, né? Então é doido, é doido. No começo a cabeça dá um nó. O que Mas é mais mudou legal. na sua vida depois que você entrou? O que mais mudou na minha vida? Nossa, que difícil. Eu acho, eu já sou uma pessoa que eu já tenho uma disciplina ali, né? Eu já sou uma pessoa meio que disciplinada, mas eu acho que eu melhorei bastante com relação a isso. Disciplina. Lá tem essa questão da hierarquia, da disciplina, eu acho que eu melhorei nisso. Que legal. E quais são os próximos sonhos aí da Tabata? Ixi, então, eu queria tentar de novo o consultório, né? O consultório particular, que é uma coisa que eu tô ali, já venho buscando há algum tempo. Achei que ia engrenar, que ia dar certo, mas aí deu tudo errado, e eu acho que é o consultório. Pô, legal. Assim, eu penso muito, Danilo, numa coisa inclusiva. Eu penso muito num consultório para todo mundo, porque eu tenho pacientes negros no consultório? Tenho. É a maioria? Não é. Então eu quero fazer um consultório ali do meu jeito, eu quero chamar o público preto para o consultório, entendeu? Eu quero fazer uma coisa nesse sentido. Eu quero todo mundo ali no meu consultório. Eu não quero ter só pacientes brancos. Eu quero ter pacientes pretos também. Eu quero que o preto tenha acesso a um serviço de saúde bucal. Entendeu? Não só do postinho de saúde, mas um serviço particular também, um serviço diferenciado, né? Então, fazer uma coisa acessível para todo mundo. É um sonho meu. Na verdade, eu quero fazer não só um consultório odontológico, eu quero uma coisa maior, que eu tenha ali um dentista, que eu tenha um fisioterapeuta, que eu tenha uma médica, que eu tenha uma obstetriz, mas uma coisa voltada muito pro público preto, Que entendeu? legal. É um sonho que eu tenho, é uma coisa é um projeto que não está esquecido na minha cabeça, tá? Tô aqui colocando os tijolinhos para funcionar. Não tenho dúvida nenhuma que você irá conseguir. Ah, se Deus quiser. Vai ser muito bonito de ver. E acho que é isso que falta, né? Principalmente para a nova geração. Se ver. E eu acho que você é um É, exemplo aí para a criançada aí, sim, principalmente, né? Pô, você pode sim ser dentista, você pode sim sim, ser militar. Acho sim, que é o que falta, né? E é sim, um conselho que eu dou para você. Comece a divulgar mais seu trabalho. sim. Meu, você tem uma história de vida muito bacana. Eu acho que você pode inspirar muitas meninas aí. E eu vou te falar que já aconteceu, assim, muito no consultório, assim, até de eu ficar emocionada de falar, porque já aconteceu de crianças pretas, chegam com o pai, com a mãe, e aí a mãe me mandou uma mensagem, falou assim, ai, você mudou a vida das minhas filhas. Eu falei, nossa, mas, meu Deus do céu, fiz só uma limpezinha, né? Distração, o que aconteceu? Aí ela falou, você mudou a vida das minhas filhas, porque agora as duas só falam aqui dentro o tempo todo que elas querem ser dentistas, elas querem ser igual você. Aí a Olha que legal. pequena chegou na outra consulta, não, eu quero trabalhar com você, a gente vai trabalhar juntas, colocou uma máscara, colocou uma luva. Então, assim, isso é muito doido, sabe? Isso dá uma coisa assim, você fala, gente, que bom, sabe? Eu consegui, Que e eu legal. tento muito conversar com essas crianças que chegam no consultório. Aí elas perguntam, elas sem dúvida, como é difícil. E eu tento o tempo todo incentivar, tento mostrar para elas que não é impossível. E assim, Danilo, é claro que para mim foi mais fácil. Eu sou uma privilegiada, porque eu tive um pai e uma mãe por trás, né? Um pai e uma mãe que financiaram tudo isso. Não é fácil para todo mundo. Não é todo Exato. mundo que vai chegar e falar assim, eu vou me inscrever ali no curso de odontologia e vou fazer. Não é fácil. É caro, é complicado, é difícil, mas não é impossível, né? Não é impossível, a gente não pode desistir. Mas eu falo isso, eu sou uma privilegiada. Eu cheguei onde eu cheguei porque eu tive um pai e uma mãe por trás. Um pai e uma mãe que trabalharam pra caramba, muito, sofreram racismo, sofreram todo tipo de preconceito, dificuldade financeira e a gente chegou onde chegou porque por conta deles mesmo.
saber dar valor para eles, né? Que colocaram a cara a tapa, né? Com certeza. Pô, legal. Tabata, recado final. O que você tem para dizer para a galera aí, principalmente que se inspira em você aí, que em relação sobre tudo que a gente conversou, né? Sobre esses sonhos em geral. O que você quer deixar de recado final? Gente, não desiste. Eu acho que se você tem um sonho, se você tem uma meta, é não deixar ninguém falar que você não pode, que você não consegue. Porque aconteceu comigo. A pessoa teve a coragem de olhar no meu olho e falar assim: ah, que pena que você está saindo daqui, porque eu tenho certeza que você não vai conseguir. Você não vai passar na prova, porque não é tão fácil assim passar no concurso. E aí eu respirei fundo, falei: tá bom, beleza, você acha que eu não vou conseguir? Eu e Deus, a gente sabe qual é a minha realidade. E eu tenho certeza que eu vou conseguir. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas eu vou conseguir, eu vou alcançar o meu objetivo. Então é esse o recado, é não desistir, é não deixar ninguém falar que é impossível para você, é não deixar ninguém te diminuir pela sua cor, pela sua condição financeira, por nada. Nada tem que ser obstáculo para você, nada tem que ser objetivo. Se você tá no caminho certo, se você tá fazendo as coisas direito, se você não tá passando por cima de ninguém, é isso. Fé em Deus e toca o projeto. Show de bola, Tabata. Muito obrigado. Foi um prazer conversar com você. Parabéns mais uma vez pela carreira, pela pessoa que você se tornou aí. Manda um abração para sua esposa aí e Pode deixar. fica com Deus. Amém. Obrigada, viu? Valeu, tchau, tchau. Tchau.